Olá, muito bem-vindo a todos a mais uma live da Expert 2021. Meu nome é Natália de Sá, eu faço parte do time de gestão da família DNA e Select, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo o Ian Cao e o Ulisses Neme. Bom, Ian, se você puder começar se apresentando e falar um pouquinho da Gama. Claro, obrigado, Natália, Ulisses, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Ian Cao, eu sou o CIO aqui da Gama Investimentos. Eu trabalho no mercado fazendo gestão de renda fixa há mais de 20 anos. Passei pelo Grupo Icatu, Hedge Funds, Bozano Investimentos, antes de fundar aqui essa parte de crédito privado aqui na Gama, que é uma das estratégias que a gente tem. Então, um prazer aqui conversar sobre o mercado. Legal, Ulisses, por favor. Bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Ulisses Neme, sou CEO da Sparta, que é uma gestora focada em crédito privado. Atualmente a gente tem cerca de 3 bilhões de reais sob gestão, justamente nessa parte de renda fixa. Legal. Antes da gente falar um pouquinho de perspectiva de futuro, né, como uma boa filha de professor de história, né, entendo que para a gente entender onde a gente está, a gente tem que entender, né, um pouquinho do que a gente passou. E o mercado de crédito, né, passou por um turbilhão ali em março, abril, né, de 2020. Então foi um momento ali, né, que sofreram, houve uma remarcação, mas não foi, né, por nenhuma questão de uma empresa, ela deu default, né, ela não pagou a dívida. Então, eu queria entender um pouco, né, de vocês, como é que foi passar por isso e quais foram os grandes aprendizados, né, para esse mercado que se reinventou nesse momento. Não, perfeito, Natália. Acho que você caracterizou muito bem o que aconteceu, um evento muito mais técnico, né, relacionado à liquidez, a aspectos mais técnicos do mercado, do que com uma contaminação de solvência propriamente dita. Recuperando um pouco, até indo um pouco antes, essa história do desenvolvimento do mercado de crédito privado aqui no Brasil, acho que é legal a gente entender, quer dizer, foi que aqueles 2 meses que você citou foram uma espécie de tempestade perfeita na percepção do mercado, porque foi um choque de expectativas tão grande. A gente vinha num ambiente, basicamente uma revolução no mercado aqui local, que foi justamente o crescimento desse modelo de negócio de vocês, né? Quer dizer, era aquele ataque ao capital que estava empossado no sistema bancário, oferecendo produtos com uma proposta de valor melhor. Quer dizer, o brasileiro, depois de viver anos lá com aqueles carregos, tanto de juro real como nominal, em títulos públicos, precisava realmente sofisticar as decisões de investimento. E um caminho natural para esse recurso que estava sendo atacado lá do sistema bancário era o mercado de crédito privado, porque você tinha uma percepção de quase um Sharpe infinito, né? Porque a percepção de volatilidade era muito próxima de zero e você tinha algum alfa. Então, isso foi entrando dinheiro na classe de maneira praticamente ininterrupta, mudando completamente a dimensão do nosso mercado. Isso acabou pressionando o próprio equilíbrio de preço dos ativos e carrego. Então, a gente tinha relações de rentabilidade esperada que as pessoas anunciavam, olha, o fundo vai render 102 do CDI, 105 do CDI, que era algo que parecia muito atrativo até então. Com aquele choque de expectativas, eu acho que, quer dizer, a etapa mais importante, a lição mais importante, é que se deslocou de uma forma estrutural a proposta de valor da classe de maneira positiva. Quer dizer, eu acho que para frente, a ancoragem, isso acaba impactando também o nível de equilíbrio dos ativos, porque se equilibra a oferta e demanda dos produtos que acabam impondo a oferta e demanda dos próprios ativos. Então, quer dizer, a proposta de valor da classe para frente, ainda como você falou, a gente não tenha tido contaminação de solvência, e isso é um recado muito importante, uma das piores crises econômicas aí das últimas décadas, e se realmente não teve uma contaminação, então realmente a grande maioria daqueles ativos corresponde àquilo que nós gestores, eu, Ulisses e tantos outros falávamos, olha, a gente está tendo um problema de marcação, mas você não tem uma contaminação de solvência, uma piora tão grande na qualidade creditícia. Então, para frente, eu acho que além da lição de que, olha, é uma classe que tem alguma volatilidade, não são LFTs com prêmio, mas que com uma proposta de valor muito melhor para o futuro. Legal. Acho que, para complementar aqui o que o Ian colocou, eu acho que teve também
grande aprendizado, tanto por parte de todo mundo que está em volta desse mercado, né? Do lado dos investidores, eu acho que ficou também uma lição interessante que a gente viu uma queda dos preços de ativos de renda fixa que a gente, principalmente os pós-fixados, que a gente não tinha passado por isso ainda na história, né, dessa magnitude, e depois que teve uma recuperação justamente porque é o ponto que a Natália já tinha comentado, que não teve eventos de inadimplência, né, não teve eventos que impactaram de maneira relevante a solvência. No primeiro momento até tinha uma certa insegurança, uma incerteza em relação ao que ia acontecer, mas acho que, de maneira geral, os gestores, os investidores profissionais aí desse mercado de crédito estavam bem ao pé do que era o tamanho do impacto previsto para esses emissores de high grade, que a gente chama, que são os emissores de grandes empresas de maior qualidade, e, de fato, a gente não teve grandes surpresas, né? E acho que para o investidor teve outro aprendizado que, além de na bolsa, eu acho que o investidor já está acostumado que a queda pode ser uma oportunidade de compra, né? Acho que isso ainda não estava tão claro para o investidor, que também pode existir isso na renda fixa. Então, da mesma forma que pode existir isso com apartamento, com a bolsa, também pode ter isso na renda fixa. E, de fato, os gestores que conseguiram aproveitar aquele momento para comprar ativos ali em liquidação, né, em grandes promoções, né, de fato, acabaram se beneficiando de uma recuperação depois, e que a gente tem até uma simulação aqui que existem fundos que já estão hoje com um rendimento acumulado melhor do que se não tivesse tido esse evento na pandemia, justamente porque conseguiram comprar ativos a preços muito atrativos e que ainda hoje, além de já ter recuperado tudo, a gente ainda vê para frente uma expectativa bem positiva. Acho até que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Acho que também teve um aprendizado importante aqui, como um todo, né? A gente vê o ganho de importância que o mercado de capitais tem, justamente porque o próprio Banco Central sinalizou uma preocupação em ter um mercado secundário funcional, né? Ele usou até essa palavra, né? Um mercado disfuncional não serve para balizar preços, né? E no final, esse mercado, essa negociação de ativos de renda fixa, ela é importante para balizar as novas emissões, as captações de recursos, principalmente nesse momento de estresse em que as empresas estavam buscando mais recursos, e buscaram e conseguiram esses novos recursos, e para balizar esses preços, para não onerar essas empresas, é necessário que exista um mercado secundário funcional. Isso no exterior, isso já vinha acontecendo, tanto que a gente viu os principais bancos centrais do mundo, eles já tinham essa atuação, tanto que a atuação do Fed, em particular, ali logo lá para o dia 20 de março do ano passado, por exemplo, foi bastante incisivo. Ele falou, vou comprar quanto precisar, mas a gente vai colocar os preços no lugar adequado para ter um mercado de capitais funcional, né? E aqui a gente viu a sinalização do Banco Central também, nesse sentido, foi bastante importante essa sinalização, porque foi a primeira vez que o Banco Central, de fato, acabou se manifestando de uma forma mais incisiva sobre a funcionalidade, sobre a necessidade de ter um mercado funcional. Então, de maneira geral, acho que a gente teve muitos aprendizados, acho que foi um momento de amadurecimento, né? Então, não foi tanto de, no final, eventualmente, o investidor que se assustou e acabou resgatando ali muito de uma maneira precipitada, talvez, eventualmente, tenha, de fato, realizado algum prejuízo, mas para os investidores que ficaram, que eu acho que é a grande maioria, acho que fica bem claro ali que a gente passou por esse turbilhão, mas teve um aprendizado, teve uma recuperação. Então, assim, seguimos bem confiantes e bem otimistas, que acho que as oportunidades agora para esse mercado são até maiores nesse momento. E interessante, Natália, só fazendo um complemento, puxando esse ponto que o Ulisses comentou, essa analogia em relação ao mercado de equities, eu acho que um dos pilares do crescimento do modelo de negócio de vocês não é só, quer dizer, o acesso a produtos, a tecnologia, mas tem também essa camada de educação. E quando você pensa no comportamento do investidor médio em relação ao movimento de equities, você vê que uma etapa grande dessa evolução na educação foi cumprido ao longo do tempo. Então, o comportamento do investidor pessoa física nessa crise ele foi completamente diferente do que você esperaria em crises passadas. Então, a gente espera que seja uma etapa que, para frente, esse investidor vá ter esse tipo de comportamento, entendendo que, olha, essa marcação a mercado nos ativos de renda fixa não significa insolvência, problemas de crédito, e sim uma oportunidade de compra. Exato. Acho super legal o que vocês falaram, né? Porque, no final, toda essa evolução, né? Seja da pessoa física, seja
mesmo da gestão, ou seja, até do Banco Central, como ele se colocou, faz com que esse mercado, né, seja muito mais funcional, ele seja, né, muito mais seguro e tenha muito menos distorções aí para frente. Então, acho que realmente isso foi bastante interessante. Outra coisa legal que vocês comentaram era realmente da questão da oportunidade. Então, nesse momento ali, né, de maior estresse, né, esses títulos desvalorizaram, porque a gente viu os spreads de crédito abrindo muito, né? Então, são esses spreads de crédito. Então, é o retorno ali acima, né, do título de mesmo vencimento público, né? Vamos colocar assim. E aí a gente chegou a ver isso, o CDI mais 4, né? E isso já normalizou ali para um CDI, em torno do CDI mais 8, CDI mais 7. Então, né, queria ver como é que vocês estão vendo esse mercado para frente, né? Tem ali N coisas para a gente olhar, mas acho que sem dúvida uma das coisas que mais chama atenção bom, a Selic ela vai subir, né? E como é que isso vai impactar esse mercado para frente? Tem oportunidade, não tem? Tem risco, não tem? Então, vou passar primeiro para o Ulisses agora, né? Que o Ia falou o último, e aí vocês se complementam, por favor. Natália, desde o ano passado, a gente vem assistindo uma recuperação muito interessante desse mercado de crédito privado, né? A gente tem visto ganhos excepcionais nos fundos em 12 meses aí. A gente vê os fundos no mercado de maneira geral, os principais gestores estão com retornos aí na casa de 6%, 7%, enquanto está com uma Selic um pouco acima de 2%, né? Então a gente vê uma diferença bastante significativa, né? E acho até interessante ressaltar quem falou assim, não vou investir porque a perspectiva de Selic ela ficar muito baixa, né? Mas ao mesmo tempo, como tinha essa remuneração pelo risco de crédito bastante atrativa, né, de fato, quem continuou investido ou quem investiu naquele momento teve um retorno excepcional. E, sinceramente, naquele momento, há 12 meses atrás, a gente olhava e falava assim, provavelmente a gente vai ter 12 meses excepcionais e depois deve dar uma controlada, deve voltar a ter retornos um pouco mais consistentes, mas sim, talvez em menor tamanho. E o pior é que a gente, assim, pior não, o que a gente vê hoje, na verdade, é um cenário diferente. É um cenário em que provavelmente os próximos 12 meses podem ter retornos ainda maiores do que os últimos 12 meses, né? E boa parte disso se deve justamente a esse movimento de alta da taxa Selic, né? Acho que o primeiro ponto sobre a taxa Selic aqui para enfatizar é que assim, a Selic está subindo porque a inflação de fato está subindo, então não é algo aleatório. De fato, o Banco Central tem um mandato de metas de inflação, e uma vez que a gente tem assistido uma inflação bastante significativa, né, ela está no maior nível, como os últimos 12 meses, ele está com o maior acumulado em 5 anos, né, está acima de 6%, então bem significativo, e o Banco Central está tendo que aumentar a Selic para controlar um pouco esse superaquecimento pontual, né? Na verdade, esse descompasso que existe na economia, né? Então, isso é importante. O Banco Central até teve uma sinalização nesse Copom agora de agosto, né? Que ele trouxe até um termo novo, né? Ele falou que deve levar a Selic para um patamar acima do neutro, né? Então, acho que isso é uma mensagem bastante significativa, mostra que não estamos mais falando de será que vai até 5%, 6%, provavelmente a gente está falando acima de 6%, talvez 7%, talvez 8%, a gente não sabe onde que termina esse movimento, e quanto mais persistente a inflação for, provavelmente mais o Banco Central vai ter que aumentar. O ponto importante aqui para o mercado de crédito é que uma Selic mais alta, né, ela acaba atraindo recursos para esses fundos, para esses ativos pós-fixados, indexados ao CDI, indexados ao Selic. Então, esse aumento da demanda por essa classe faz com que os preços subam, ou seja, que os preços que as taxas vão se normalizando, vão se aproximando do padrão histórico. Então, deve ter um rendimento mais significativo. Além disso, a gente tem um retorno pelo risco de crédito, somado ao retorno da taxa Selic. Então, se a gente já tem uma base alta da taxa Selic, a gente passa a ter um retorno ainda maior. Então, o que a gente tem visto nos últimos meses é um movimento crescente de demanda pelos fundos de crédito privado, né? Então, isso faz com que os preços vão subindo, e acho que para frente, quando a gente olha os próximos 12 meses, a gente vê um cenário bastante interessante, bastante atrativo. Complementando o que o Ulisses falou, está coberto de razão. Acho que um dos principais vetores de fluxo positivo de captação para a classe é, sem dúvida nenhuma, um nível nominal. Quer dizer, as pessoas, quando avaliam as opções de investimento, se você tem lá uns juros na renda fixa a 2,
certamente o custo de oportunidade de você tomar mais risco em outros tipos de investimento fica muito baixo. Quando você começa nesses níveis de 6, 7, 8, você atrai de novo muito capital para a classe e aí acaba gerando demanda pelos ativos, como o Ulisses falou. Em contrapartida com isso, você tem uma recuperação do dinamismo do mercado primário, né? A gente lembra que ao longo de uma parte razoável, quer dizer, mais da metade do ano passado, o mercado primário ficou praticamente fechado, dado que, quer dizer, você não tinha demanda por ativos por parte dos players do mercado de fundos, do mercado de capitais, então a alternativa foi essas empresas captarem recursos no sistema bancário tradicional, normalmente tentando fazer prazos mais curtos para não locar aquelas condições relativamente ruins, né, de taxa por mais tempo. Então, a gente certamente tem aí uma demanda meio reprimida por captações no mercado de capitais, que certamente vai offsetar em alguma medida esse fluxo. E isso é saudável, quer dizer, essa recuperação de dinamismo, robustez do mercado de capitais, é para isso que a gente caminha. E como o Ulisses falou, a gente ainda tem algum spread excedente em relação ao que deve ser o equilíbrio. Esse equilíbrio é muito difícil de você conseguir tentar precificar. A gente tem um exercício que, ainda que o nosso mercado não seja tão profundo, a gente já consegue usar a volatilidade observada como um input para algum tipo de modelagem. Então, você pega, quer dizer, no mercado internacional, mercados muito profundos como o americano, você consegue fazer contas de índice de Sharpe mesmo, de inadimplência média por nível de rating. Aqui no Brasil você ainda não consegue fazer isso, mas você consegue estimar, olha, a gente deve ter um Sharpe um pouco maior do que os mercados desenvolvidos por sermos emergentes. Então, com o nível de volatilidade observada, em que nível de spread líquido a gente imagina que o mercado se estabilize? A gente fazendo essa conta chega em alguma coisa hoje como 100 basis point líquido, 150. Então, a gente ainda teria um caminho de fechamento de spread de ativos aí para frente, além do próprio nível do juros nominal, quer dizer, o spread mais os juros nominal. Então, a gente realmente vê uma perspectiva boa aí para frente de rentabilidade para os fundos. Legal. Eu queria até complementar um ponto do Ian, que achei super pertinente, né? Que é a questão, ele comenta das emissões primárias, né? E, de fato, a gente vê que o custo para as empresas emitirem no ano passado, ele estava, de fato, mais alto, e agora a gente chegou num ponto interessante para os investidores, porque é um custo que, para os investidores, está atrativo e para as empresas está suficiente para tomar esses recursos por um prazo mais longo, né? Então, a gente está num momento interessante que é bom para o investidor, é bom para as empresas, então existe a demanda, porque é justamente a questão da taxa Selic subindo, né? Então, esse, de fato, acaba sendo o grande catalisador e corrobora isso que o Ian tinha colocado também. E eu acho, Ulisses, que talvez seja esse o principal ângulo de interesse do Banco Central no mercado de capitais, quer dizer, você ter realmente um ambiente saudável que seja competitivo com o crédito tradicional, pois justamente essa relação entre, olha, esse nível de spread é interessante para os investidores e ainda faz sentido para os captadores, quer dizer, para as empresas tomadoras de recursos, talvez sem esse ambiente dinâmico, a gente volte para aquela função de equilíbrio de preço de crédito de um oligopólio, é justamente o que o Banco Central não quer, né? Exatamente. E é interessante também que a gente também está vendo, né, o Ian comentou que estão vendo remunerações talvez 100 ou 150 pontos, né, que seria equivalente a 1 ou 1,5% acima da remuneração dos títulos públicos para os ativos de crédito privado. A gente vê, de fato, que esse é um nível mais atrativo do que a gente tinha 2 anos atrás, por exemplo, que era um momento em que estava tendo muita captação justamente nos fundos de crédito privado, né, mais ou menos o dobro da diferença que você tinha para os títulos públicos, né? Então, acho que com esse evento, né, que a gente passou no passado, né, acho que foi bom como amadurecimento, justamente porque a gente tem agora condições muito mais saudáveis olhando para frente, né? Então, você tem um equilíbrio adequado no mercado, sem uma euforia, né, que acaba distorcendo os preços para cima, aquele negócio de comprar a bolsa nas máximas, né? O ideal é comprar justamente quando você tem preço adequado, quando tem espaço para ter uma valorização, né? Então, acho que junta todos esses fatores, do interesse de todo mundo, né? Do interesse dos investidores, dos tomadores, que são as grandes empresas, do próprio Banco Central, de ter um modelo de financiamento de empresas mais eficiente do que o modelo oligopolista, né, centralizado ali em menos players, né? Então, ter
de certa forma, uma desintermediação, né, para o mercado de capitais, para o mercado de crédito. Legal, toda essa melhoria, né? Então, até que a gente trouxe ali do mercado de crédito toda essa nova, não dá para dizer nova regulamentação, mas enfim, toda essa melhora mesmo que a gente viu, né, dos últimos meses para cá, é realmente um ganha-ganha para todo mundo, né? Isso é bem interessante. E a gente comentou aqui no final, né, de algumas coisas bem importantes para o mercado de crédito. Então, o técnico ali, né, que é a oferta e demanda. Vocês comentaram também, né, das novas emissões do mercado privado, né, do mercado primário, que entra dinheiro novo, onde a gente vai colocar. E tem um outro ponto que eu vejo bastante importante, né, para mim, e eu queria que vocês comentassem, talvez se vocês concordam ou não, se tem outros pontos, mas no final, a saúde financeira das empresas, né? Então, como é que vocês estão vendo isso? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho da carteira dos fundos, brevemente. Eu acho que, quero ouvir também a resposta do Ian, mas só para a gente dar um pontapé inicial sobre essa parte da saúde financeira das empresas, de fato, acho que uma coisa que é importante ficar claro para o investidor é que, assim, as menores empresas, médias empresas, muitas delas, especificamente em alguns setores, sofreram muito com a pandemia, né? Então, fica aquela sensação de que é perigoso, que as empresas podem quebrar. Por outro lado, acho que para as grandes empresas ficou bastante evidente que elas são aquelas empresas com bastante musculatura financeira, que têm acesso a recursos e que, via de regra, elas ganharam espaço dentro dos seus mercados, né? Então, elas aquela história que fala até da distribuição de renda aqui do mundo empresarial. As grandes empresas são as que acabam se dando melhor nos momentos de crise, né? Como a gente está investindo nessas grandes empresas, acho que isso fica mais tranquilo. E, além disso, acho que tem os drivers específicos das próprias empresas, dos próprios setores, né? E tem muitas delas que estão assim, num momento maravilhoso de grande expansão, demanda por capital, para fazer novos investimentos, para o setor de infraestrutura, por exemplo, como um todo, né? A gente vê a demanda que tem, justamente está falando de ver na mídia toda hora saindo sobre eventualmente risco de falta de energia elétrica por causa das condições hídricas, né? Isso, na verdade, para contrapor isso, você precisa ir mudando o perfil da matriz energética ao longo do tempo, você precisa fazer investimentos em novas usinas, em novas linhas de transmissão, etc. No setor de saneamento, a gente teve, ano passado, aprovação do marco regulatório, então possibilita um monte de novos investimentos. Esse ano teve a privatização da SEDAI, atraiu bilhões de reais ali de outorga. Então, a gente vê o tamanho da demanda que existe por investidores para atacar todos os investimentos necessários para desenvolver esse setor, né? Então, assim, a gente vê que está no momento em que a demanda por crédito é bastante significativa e, contanto que a gente tenha essas empresas com um bom nível de governança, com boa saúde financeira, com as preocupações socioambientais, ou seja, tudo bem arrumadinho, né? Eu acho que a gente está num cenário bastante positivo e com perspectivas bastante otimistas, né? Eu concordo 100% com o Ulisses. Acho que uma das características que, lá ao longo do problema que a gente passou, né, você teve o copo meio vazio, que era justamente alguma dificuldade de liquidez, você não ter tantos players, que isso veio evoluindo muito ao longo do tempo, mas você tem um copo meio cheio, que era o fato do nosso mercado ainda ser um mercado em desenvolvimento, ele o torna muito restritivo. Então, quer dizer, essas empresas que realmente participam do nosso mercado de capitais aqui, elas são, como o Ulisses falou, campeãs, são as beneficiadas pelo que se chama de power law, né? Quer dizer, mais concentração em momentos de crise, são muitas vezes empresas listradas, com melhor governança, percentual grande em utilities, né? Que é um setor muito mais resiliente no ambiente como a gente viveu. Então, a gente realmente não viu grandes contaminações, você teve uma ou outra coisa específica, mas a gente olhando para frente, principalmente porque a perspectiva de retomada econômica, né? Mesmo que tem se falar de novas variantes, a gente acha que o impacto vai ser muito menor do que, quer dizer, óbvio que menor do que foi o primeiro, mas também possivelmente menor do que as expectativas que o mercado em geral tem. Então, a gente está bem confortável aí com a evolução para frente das empresas. E acho que daí um ponto que vale também é que não necessariamente até essa questão das variantes e tudo, acho que tem um ponto interessante para a gente destacar aqui, que para a bolsa, né, para o acionista, né, que é o cara que está ali se tem resultado um pouquinho melhor, um pouquinho pior da empresa, é o cara que vai sofrer mais, é o acionista, né? Já o credor, né, interessa mais
o cenário um pouco maior, mais amplo, né? Então, se de fato a gente tem uma perspectiva positiva, não tem uma perspectiva de mudança generalizada, de quebra de paradigmas, de nada disso, né? Então, acho que a gente pode ficar mais tranquilo e escolher, de fato, se concentrar na análise de crédito para buscar as oportunidades. Muito legal. Agora, colocando aqui um pouquinho do chapéu de alocação, né? Nós, dentro dos fundos da família DNA, a gente conseguiu capturar bem, né? Todo esse fechamento dos spreads de crédito, e a gente continua carregando muito forte essa tese de crédito, né? Principalmente se a gente comparar, por exemplo, né, com os fundos de crédito lá fora, os spreads já estão em níveis pré-pandemia, e aqui, né, como vocês falaram, a gente concorda, ainda tem espaço de fechamento. Então, ali a gente tem boa qualidade das empresas, um fluxo positivo, né, de investidores. Então, tem muitos triggers, né, muitos gatilhos positivos para a classe. Uhum. Uma das coisas que eu queria ouvir, né, de vocês, e que a gente ouve, né, sempre, né, estou falando também de cenário para frente, a gente falou da subida da Selic, e muita gente pergunta ali, né, mas o cenário para frente, e eleições? Eu queria saber se vocês olham ou não olham isso e como é que isso poderia impactar o fundo. Olha, é claro que esse tipo de evolução, quando você pode ter um deslocamento muito relevante, como eventos de eleição, esse tipo de coisa, a gente eventualmente pode tomar alguma posição em relação à exposição de duration, à liquidez do fundo, esse tipo de coisa. Eu acho que no momento a gente não espera grandes volatilidades de curto prazo. Acha, como o Ulisses falou, a gente tem expectativa de inflação para esse ano bem acima da meta, mas que o mercado ainda considera fruto de choques temporários, né? Porque ano que vem já voltam, um equilíbrio de juros que deve ficar um pouco mais alto do que o nível neutro. Então, eu acho que esses são os vetores importantes para a gente na tomada de decisão. Mas nada de extraordinário. Acho que ano que vem tende a ser um ano que você deva voltar a ter algum aumento de volatilidade, mas a gente vai monitorando isso. Legal. Acho que tem uns pontinhos rápidos que eu queria destacar aqui. Um aqui, de fato, corroborando o que a Natália comentou, acho que o mundo de crédito é muito mais atrativo para investir aqui no Brasil hoje do que lá fora, né? Seja pelo nível absoluto da taxa de juros, seja pelos spreads de crédito. Então, nos dois sentidos, acho que a gente está num momento muito mais oportuno aqui no nosso mercado local. Tem essa questão da taxa Selic também. A gente não sabe até onde vai esse aumento, mas, sim, infelizmente, os indicadores de inflação, se a gente não vê catalisador para redução da inflação, a gente vê, na verdade, conversa sobre teto dos gastos, se vai ter teto ou não vai ter furo, se ano que vem é um ano eleitoral, então a gente tem a questão da crise hídrica, enfim, tem um combustível defasado, enfim, tem uma série de pontos aí que, na verdade, todos eles corroboram para uma inflação uma inflação elevada mais persistente do que a gente gostaria como investidores, né? E imagino que o Banco Central também. Então, esse é um ponto. E acho que um ponto importante também para o investidor que está pensando em crédito privado é justamente que nesse momento em que a gente tem uma elevação da taxa de juros da Selic, a gente não sabe onde que vai parar, e que, via de regra, o aumento da taxa de juros acaba penalizando praticamente todos os outros mercados, né? A gente ter uma classe de ativos que se beneficia do aumento da taxa de juros, como é a classe de crédito privado, eu acho que é o momento, sim, por isso que eu chamo até de uma tempestade perfeita. Assim, é o momento ideal para investir em crédito, é agora, não é daqui a 12 meses. Né? Então, acho que a gente vê uma visão bastante positiva para crédito. Bom, pessoal, infelizmente, estamos chegando ao fim. Mas acho que a gente conseguiu aproveitar super bem esse tempo para abordar os principais pontos, né, porque a gente acha que crédito é uma boa oportunidade para frente. Aproveitar os últimos minutinhos, pedir para vocês fazerem as considerações finais. E eu, por favor. Bom, gente, Natália, Ulisses, sempre um prazer participar aqui, discutir, debater sobre o mercado de crédito. A gente tem aqui 3 fundos, um fundo high grade D15, um fundo também high grade, mas para investidores qualificados D60, e um fundo previdenciário, que é um fundo de alocação híbrida no mercado local e no mercado offshore, investindo no produto da Oaktree Global. E uma coisa que a gente sempre destaca que é importante é esses canais de comunicação sempre abertos para a gente debater com investidores, com vocês. Fiquem à vontade para nos ligar aqui e procurar.
Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite da XP para estar aqui com vocês, conversando sobre essas oportunidades que tem no mundo de crédito privado. Acho que a mensagem aqui já conversei, já falei antes, né? Acho que estamos num momento bastante propício para investir, com potencial de resultados para os próximos 12 meses, ainda melhores do que os últimos 12 meses. Então, acho que é o momento para investir, principalmente quando a gente tem aí essas incertezas no ar, a gente não sabe se as outras classes podem sofrer mais ou menos em função dessa alta da Selic. Mas acho que é o momento ideal para investir em crédito. Muito bom. Muito obrigada a todos que tiveram gente até aqui. Obrigado especial, Ulisses, e que passaram aqui conteúdo de bastante qualidade para a gente. Aproveitem as próximas lives da Expo. Um abraço.